Então, vamos lá. As epístolas de João foram escritas para reafirmar a confiança dos crentes em Cristo e no Espírito Santo. João mostrou que o verdadeiro conhecimento e a comunhão com Deus são sempre distinguidos pela santidade de vida, pelo amor fraternal e pela fé em Jesus Cristo encarnado. Então, o que isso significa? Ele vai trazer uma nova, não uma nova, mas uma visão de reafirmar a confiança dos crentes no Espírito Santo, em Cristo e no Espírito Santo, e trazer também sobre a necessidade que nós precisamos ter, que nós temos, acerca de manter a nossa vida santa, acerca de manter o amor entre os irmãos e pela fé em Jesus Cristo, nele que é o Senhor de todo o universo. Então, João, ele vai ser o filho de Zebedeu, é aquele discípulo amado de Jesus, né? Então, o próprio Jesus disse que esse teria um desfecho diferente dos próprios outros, né? Então, o próprio Policarpo vai falar que ele verdadeiramente é o escritor dessa carta. A tradição histórica vai registrar que a epístola foi direcionada à província romana da Ásia Menor e, na época, Éfeso era a cidade mais importante da região e João escreveu a primeira epístola para uma comunidade que sofria por causa de um grupo sectário que tinha acabado de sair da igreja, aquele tipo de racha, né? Um grupo que... Irmãos, a gente precisa entender o seguinte, desde quando igreja é igreja, a gente tem racha, tem levante contra pastor, tem calúnia de irmãos com outros, tem briguinha entre irmãos. Nossa, essas coisas tudo que tem nas nossas igrejas hoje, sempre teve, inclusive, tem entre líderes, Barnabé e Paulo, nós já conversamos sobre isso. Então, a gente não pode estranhar quando essas coisas acontecem na igreja hoje, sabe? Não pode ficar espantado. João, ele vai estar falando sobre isso na sua primeira epístola. Esse grupo vai estar oferecendo uma forte resistência ao ensino apostólico. Então, 1 João vai trazer um resumo, né, que vai trazer esse conhecimento dos leitores do Evangelho escrito por João e que oferece segurança para a sua fé. Então, 1 João é um pouco do resumo do Evangelho que ele escreveu. Então, a primeira epístola indica que os leitores foram confrontados com o erro do gnosticismo, o qual tornou um problema mais grave no segundo século, como a filosofia da religião. O gnosticismo defendia que a matéria era má, o espírito era bom. Isso é, o Cristo não veio em corpo, o Cristo veio apenas em espírito. O que as pessoas viam era apenas uma projeção espiritual do Cristo. Nós falamos sobre gnosticismo em cristologia. Então, João vai ter que combater. O objetivo da carta é estabelecer limites sobre o conteúdo da fé e dar aos crentes a certeza da salvação. João vai trazer esse propósito em 1 João, capítulo 5, verso 3, onde ele diz: estas coisas escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, ele queria realmente trazer essa confirmação ao coração dos próprios irmãos, que talvez por causa do gnosticismo e outras doutrinas desse tempo, tinha ainda certa dúvida acerca da sua salvação. Então, o livro de João vai trazer uma estrutura de que, primeiro, comunhão com Deus em luz, comunhão com Deus em amor, comunhão com Deus em vida, são os 3 pontos iniciais da estrutura. Confiança em Deus em luz. Nós temos aqui as condições para que isso aconteça e os impedimentos para que isso aconteça. Nós temos comunhão com Deus em amor. O mal que nega o amor e o amor que contraria o mal, ele vai fazer esses 2 pontos. E nós temos aqui a comunhão com Deus em vida, a base da comunhão e os privilégios da comunhão. Então, ele vai trazer essa estrutura falando sobre comunhão, sobre como se relacionar com o Senhor nesses 3 paralelos. Então, dentro desses 3 paralelos, existe algo que dá base para esse tipo de comunhão, né? Que é o amor. Então, o amor é o padrão, amor é a essência da primeira epístola de João, onde, na sua primeira epístola mesmo, ele vai trazer essa ênfase
da importância do amor na vida cristã. João é claramente intencionado a apresentar o amor de Deus. Ele aponta o que cada cristão deve fazer a partir do amor que vem do Senhor. Então, o amor é o padrão da carta, é o padrão da forma de pastorear do apóstolo Pedro. Então, o que Deus faz com a questão desse amor, padrão do amor de Deus em relação ao homem? O que ele faz? Deus entregou seu Filho por nós, Deus nos deu o amor, Deus é o amor, Deus nos amou, Deus nos tem dado o seu amor e Deus nos amou primeiro. Tu percebe que o amor começa com Deus. E porque Deus nos ama, assim nós o amamos. Então, nós precisamos ter esse conhecimento de que o amor é Deus e começa com Ele. Então, o amor é definido pela ação. Quem ama, demonstra esse amor. Então, como devemos demonstrar esse amor? Devemos demonstrar o amor, dando a nossa vida pelo irmão, amando mutuamente, amando porque conhecemos Deus, amando ao outro, amando permanecendo em seu amor e amar em primeiro lugar. Olha bem como é a estrutura da carta de João, já que o foco dele é trabalhar a questão do amor. João também vai estabelecer aqui um combate muito claro contra as heresias dentro dessa primeira epístola. Ele vai falar sobre o docentismo e também sobre o serentismo. O docentismo fala sobre o Cristo não teve corpo, apenas apareceu humano. Então, infelizmente, esse é o docentismo, a ausência desse Cristo corpóreo. E também nós temos o serentismo, que é o Espírito de Deus que desceu sobre Jesus de Nazaré no seu batismo e se retirou na crucificação. Isto é, estava tendo uma ausência do Espírito, porque o Espírito desceu no batismo, mas logo na crucificação me foi retirado. Isso é o serentismo, que era uma doutrina. Também tem o gnosticismo, que é o clássico aí, onde Cristo, a mais sublime das criaturas, revela o conhecimento divino, mas não era Deus encarnado. Então, Cristo veio, mas Cristo não era o Deus, o verbo que se fez carne, entende? Então, esses são os pontos aí claros. Então, dentro dessa primeira epístola, ele vai combater. Então, ele vai combater trazendo pontos claros sobre o pecado, a questão da acusação. Os cristãos não poderiam mais pecar, o relacionamento com Deus possibilitava o não pecar. Então, ele vai trazer essa ótica dentro desse ponto de vista aqui sobre o pecado e também sobre a impecabilidade, que é o grupo sectário que afastou, acusava os remanescentes de pecadores, uma vez se consideravam não poder mais pecar, que é o ponto que levou esses a se dividir. Eles achavam que o fato de ter se convertido a Cristo, eles nunca mais poderiam pecar. Só que os que ficaram lá, da igreja que eles saíram, todos eles pecaram, era pecador, mas eles não se achavam pecadores porque haviam se convertido. É como se, uma vez servos de Deus, a possibilidade de pecar haveria se tirado. E isso é uma afirmação falsa. Também, uma outra heresia é o separatismo, né? A comunhão com Deus não implicava comunhão comunitária. Então, a divisão e o abandono por parte dos sectaristas revelou a atitude de independência da comunhão. Gente, e até hoje isso é claro, tem muita gente achando que o fato de seguir a Deus não lhe obriga a estar dentro de uma igreja, não lhe dá o dever de fazer parte de uma comunidade. Está errado, não existe igreja de uma pessoa só, entende? Eu necessariamente preciso fazer parte de uma comunidade que professa a mesma fé em Cristo Jesus. Então, dentro disso, a vida cristã está vivendo uma influência negativa. O exemplo do sectarista, ou esse grupo que se afastaram, estavam influenciando os cristãos que permaneciam dentro da comunidade. Então, João escreve exatamente para combater essa divisão, esse sectarismo que estava tendo dentro da igreja. Acerca do cano, né, a citação de 1 João no cano, Eusébio, no ano 325, incluir 1 João entre os livros reconhecidos. O cano
Mauritaniano, refere-se às duas epístolas da autoria de João, provavelmente 1ª e 2ª João. E 1ª João aparece na lista de Anastácio, 367, e nas listas aprovadas pelos concílios de Hipona e de Cartago, 397. Então, temos aqui essa aprovação do cânon sem nenhuma dificuldade, propriamente dita, né? Então, o livro de João é um livro de amor e alegria, ele explica comunhão e também ele vai nos falar sobre a diferença da felicidade na nossa vida, né? E da felicidade do mundo. A felicidade do mundo é temporária, é fugaz. A felicidade nossa é verdadeira. Então, cabe a nós simplesmente alcançar isso vivendo a palavra. Se tornarmos a palavra escrita por João e aplicarmos na nossa vida diária o verdadeiro amor, compromisso, comunhão e alegria que tanto almejamos, nós vamos encontrar. Porque é isso que traz 1 João de maneira bastante evidenciável e clara. Ok? Quando nós olhamos 1 João na prática, ele nos explica que Jesus veio aqui como Filho de Deus para criar uma união conosco baseada em sua graça, misericórdia e aceitação. Tantas vezes as pessoas acham que Jesus está em algum lugar distante, né? Mas Jesus está sempre próximo de nós e se preocupa conosco. João está nos dizendo que Jesus está presente em nossas vidas, mesmo quando nós achamos que ele não está. Então, Jesus não é um Jesus distante, é um Deus conosco, Emmanuel. João vai dar testemunho como base das suas expectativas pessoais de que Deus se fez carne e habitou entre nós. Precisamos aplicar isso, irmãos, porque nós não podemos esquecer dessa realidade, que Jesus está conosco. Ele disse que estaria conosco até a consumação do século. João mostrou que o verdadeiro conhecimento de Deus e a comunhão com o Senhor são evidenciados pela santidade da vida, amor fraternal e pela fé em Jesus. A segunda carta de João é o livro mais curto da Bíblia e João escreveu para alertar a senhora eleita e seus filhos sobre os falsos mestres da época. Essa carta mais parece uma síntese de 1 João, embora seja mais pessoal. Como nós já li aqui, ele vai dar continuidade à temática do combate aos falsos mestres. Então, faz parte do grupo das gerais, escrita entre 85 e 95, no local Éfeso. O alvo é a senhora eleita e não há uma definição, né, de qual igreja seria, bem claro, né? Quem seria essa senhora eleita, ou seria para a igreja como um todo. E nós temos aqui um conjunto de ensinos para que possamos combater, ao mesmo tempo, sobre a questão dos falsos mestres. Então, o livro de João, 2 João, é um apelo urgente para que os leitores da carta de João demonstrassem o seu amor por Deus e seu Filho Jesus, obedecendo ao mandamento de amar uns aos outros e viver suas vidas em obediência às Escrituras. O livro de 2 João também é uma forte alerta para terem cuidado com os enganadores que andavam dizendo que Cristo não tinha ressuscitado. Então, nós temos dois grandes grupos aqui de foco numa carta pequena. Primeiro, demonstrar para os cristãos que a obediência e amar uns aos outros era algo que os leitores precisavam viver. E segundo, o cuidado com aqueles que haviam dito que Jesus não havia ressuscitado. Então, esses dois são os pontos máximos aí do ensino de João nessa segunda carta, do seu alerta, da sua palavra. Então, dentro desse contexto, a igreja está crescendo, a igreja está vivenciando já um tempo difícil, porque após cessar aquele período mais de paz romana, né, onde os cristãos puderam transitar até um determinado tempo de maneira livre, agora eles estão tendo que enfrentar as dificuldades da pressão romana, por causa que os falsos mestres estão entrando dentro da igreja e levando muito tumulto, principalmente quando os apóstolos começam a ir nas cidades e pregar o evangelho, você vai perceber que os tumultos acabam sendo constantes e isso vai gerando desconforto dentro da própria igreja e obviamente que Roma não ia aceitar nenhum tipo de problema dentro das suas províncias.
Então, João vai escrever a segunda carta para confrontar as heresias que esses homens estão provocando, que estava inserindo dentro da própria igreja, e também vai trazer aqui o zelo que o apóstolo tem pela igreja que ele cuida, né? Então, ele vai tratar, por exemplo, essa igreja como uma senhora eleita, como se fosse uma pessoa, como se fosse uma mulher mesmo, né? Mas ele trata com respeito e com amor pelo pastor que ele era. Então, qual é o destino dessa carta? Existe aí a discussão. Era uma pessoa ou era uma igreja? Né? Uma igreja específica da Ásia Menor? Ou era uma senhora amiga do apóstolo João e sua família? Enfim, então existe aí essa indecisão por causa que ele usa a senhora eleita, né? E não usa a expressão igreja ou a expressão qualquer outra que denotasse algo diferente disso. Então ele vai estar falando sobre os falsos mestres que estão no mundo, são muitos, têm outra cristologia, enganam e são contra Cristo, devem ser motivo de cautela, ultrapassam a doutrina de Cristo, não têm Deus e não devem ser recebidos como pregadores na igreja. João escreve sua carta manifestando alegria por acreditar que alguns deles andavam na verdade e advertindo em amor contra os perigos das doutrinas heréticas. Então, se nós olharmos para 2 João e vermos o que precisamos fazer na prática, resumo, na prática, precisamos ter cautela, certo? Cautela. Essa é a palavra nesses últimos, principalmente agora. Cautela com o que você ouve na internet, cautela com o que você ouve. Nem todo pregador que fala bonito e que emociona está pregando o que a Bíblia diz, tá? Então tem cuidado com isso. Nem todo pregador famoso é um pregador excepcional, nem bíblico. Então, para nós concluirmos 2 João, a semelhança do que escreveu a primeira e na terceira carta, o apóstolo João refuta os falsos mestres que tentavam deturpar a mensagem sobre a pessoa de Cristo e encorajar os cristãos a permanecerem na verdade. Então, vamos para a terceira João. Se 1 João, o principal era a comunhão com Deus, na 2 João, a advertência, 3 João vai estimular a comunhão com os irmãos crentes, apesar de possuir 2 versículos a mais do que 2 João. 3 João possui 25 palavras a menos que 2 João no grego. Então, comunhão com Deus, advertência contra falsos mestres e comunhão com a igreja. O alvo agora é Gaio. Nós temos 3 propósitos bem claros da epístola de 3 João. Ele escreve para elogiar e incentivar seu amado colega de trabalho, Gaio, em seu ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar para outro. Eram os missionários, né? Que ficavam em vários lugares. E Gaio era um bom recepcionista, um anfitrião desses irmãos. Segundo, ele indiretamente adverte e condena o comportamento de Diótrefes, líder ditatorial que tinham assumido uma das igrejas na província da Ásia e cujo comportamento era diretamente contra a tudo que o apóstolo e seu evangelho representavam. Então, já estamos tendo aqui o primeiro puxão de orelha em líderes, né? De maneira bem direta, mas João faz isso sim. E o terceiro objetivo, ele louva o exemplo de Demétrio, discípulo sobre o qual relatava-se um bom testemunho. Você tem aqui, nesse ponto, 3 exemplos de uma liderança. Primeiro, o líder que ama, o líder que cuida, o líder que recepciona em sua casa, o líder hospitaleiro. Então, seria o líder que, de fato, traria esse amor como um pastor. O segundo líder é um líder que não é recomendável, um líder ditatorial, aquele que tem as ovelhas como propriedade. E a gente tem que ter cuidado, cujo comportamento não é tão legal. O terceiro líder seria o líder do bom testemunho. Então, é aquele líder onde as pessoas, de fato, ao ouvir falar dele, eu cito o nome, as referências são as melhores. Eu me preocupo com o que as pessoas falam de mim. Eu me preocupo com o que as pessoas pensam. Tem gente que fala, você não precisa se preocupar com o que as pessoas estão falando de você. Temos que se preocupar. Jesus se preocupou quando ele perguntou para os discípulos, o que vocês têm ouvido falar aí? O que o povo tem falado de mim? O que o povo diz que eu sou? Né? Mateus 16, se não me engano. E a gente precisa entender isso. O bom testemunho é algo fundamental. O que é um bom testemunho? É o que o povo fala de mim.
Por exemplo, quando fala o nome Patrick, o que vem na sua cabeça? Quais são as palavras-chave que você descreveria Patrick? Se alguém falasse aí, Crislane, quais as palavras-chave que viria dela? Josiane, Caroline, José Luiz, Doutora Miriam. O que as pessoas dizem sobre vocês ao ouvirem o nome de vocês? Ou melhor também, o que elas sentem ao ouvir o nome de vocês? Já viu aquelas pessoas que só ao citar o nome já te repulsa, né? Já te dá aquela coisa ruim e você quer passar distante? Então, Crislane, Jonas. Que é isso, a Fujona? Os estudiosos sugerem que houve um relatório sobre Gaio e Diótrefes. Né? João teria escrito em resposta ao conteúdo de tal mensagem, que provavelmente lhe foi entregue por Demétrio. No verso 9, o apóstolo João cita uma carta anterior à terceira João, que, segundo ele, foi impugnada por Diótrefes. De longe, João escreve para instruir e exortar alguns membros da igreja a boa convivência, que é algo que até hoje a gente tem dificuldade de manter a boa convivência entre os irmãos, né? Então, a terceira carta de João ressalta o amor altruísta de Gaio e de Demétrio e mostra, por meio da hospitalidade concedida aos mestres itinerantes enviados por João, que reprova o egoísmo eclesiástico e ditatorial de Teófilo. Bom que de três, somente um teve uma má procedência, né? Então, quais características dos personagens aí? Vamos falar primeiro de Gaio, altruísta aplicado, amado de verdade, debilitado fisicamente, estava doente, próspero espiritualmente, cumpridor da verdade, comunicador da verdade, acolhedor de estrangeiro e de excelente testemunho. Gente, dá para pregar sobre esses camaradas um sermão abençoado, né? Característica de cada um. Também teremos aqui outro desses líderes, que é Demétrio, o cristão fiel, testemunho comum, todos lhes dão testemunho, testemunho real, até a própria verdade, e testemunho de João. Nós também damos testemunho. Então, tinha testemunho da comunidade, tinha um testemunho que condizia com a realidade, então, não era um testemunho fraudulento, e do próprio João, que vai dizer que daria testemunho acerca dele. Então, o João se responsabilizaria em falar bem dele. E o Diótrefes, né? Egoísta e ambicioso, como o João vai dizer, que gostava de preeminência, era prepotente, não era hospitaleiro, faltava na cooperação, falava com maledicência, difamava e fazia fofoca, evitava a hospitalidade da igreja e expulsava os visitantes. Gente, e aí, percebe, gente? Não é de hoje a gente tem líder, não é de hoje a gente tem líder meia boca, né? Quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente olha para esses líderes que foram postos, então a gente às vezes se frustra, meu Deus, aquilo não é. Eu preguei um sermão na igreja de tempo atrás que eu falei que não é a semente, é a terra. Se a terra for boa, a semente vai prosperar. Então a gente precisa compreender isso. Então, quando nós olhamos a palavra, o termo verdade em João, com frequência ele vai usar esse termo, ele vai enfatizar a autenticidade da prática cristã. Isto é, amo na verdade, testemunho da tua verdade, andas na verdade, seguido a verdade, cooperadores da verdade, o nosso testemunho é verdadeiro. Então, esse termo verdade no livro vai ser a autenticidade da prática. Então, é como se fosse o carimbo da prática que esse cristão faz. Então, presta atenção quando lê terceira epístola de João, nessas palavras sobre a palavra, o termo verdade. Então, nessa terceira epístola, nessa terceira carta, João vai nos mostrar como era a igreja do fim dos primeiros séculos, com virtudes e defeitos, com membros humildes e hospitaleiros e com ambiciosos e orgulhosos querendo dominar os outros. João louva Gaio pela hospitalidade, pelo amor que havia dispensado aos irmãos peregrinos, condena Diótrefes pela ambição e turbulência, recomenda Demétrio pelo bom testemunho e finda com a saudação. Então, esse é o objetivo dessa carta, de maneira resumida aqui, falando desses três líderes. Sobre o cano, houve alguma hesitação em torno da inclusão de 2ª e 3ª João
no cano por conta das dúvidas em relação à autoria, mas até na era da Reforma foram novamente suscitados debates sobre a autoria, segundo e terceira João, mas não sobre a sua canonicidade. Então, isso significa era canônico, é só questão de quem havia escrito que houve debate. O João, como sempre, enfatiza a importância de andar na verdade do Evangelho, hospitalidade, apoio e encorajamento para os nossos irmãos cristãos, são os principais preceitos, né, ensinos de Jesus. Então, nós vamos observar aqui que João, dentro desse contexto, ele vai trazer esse ensino, que devemos sempre fazer o que puder ou mais do que pudermos, acolhendo missionários, pregadores, estrangeiros, visitantes, não só nossa igreja, mas também nas nossas casas, oferecendo-lhe apoio e incentivo que eles precisam. Porque é tão desafiador, né? Missionário, evangelistas, enfim. E a gente não tem o apoio, né? É bem difícil. Também precisamos ter o cuidado de sempre seguir apenas o exemplo daqueles cujas palavras e ações estão de acordo com o Evangelho e de estar em alerta para sermos capazes de detectar pessoas como Deótrefes, um líder cujo comportamento estava longe de ser parecido com o que Jesus ensinou. Então, dentro desse contexto, eu quero concluir 3 João dizendo que, embora seja o menor documento do Novo Testamento, 3 João contribui para a história bíblica ao nos dar uma noção da comunhão e da hospitalidade cristã. Pois não, pode falar.